Começa agora mais um episódio no nosso podcast do Wunder, nosso programa de entrevistas aqui da cidade. Essa primeira temporada de entrevistas é com personalidades aqui de Alvorada, da área cultural aqui do nosso município. E hoje eu tenho o prazer de receber um cara que faz pelo menos uns 6 anos que a gente se conhece e tromba por essa cidade aí, trabalhamos juntos, já fizemos outros projetos juntos, que é o meu parceiro Maninho Melo. Tudo certo, Maninho? Tudo certo, irmão. Bem-vindo aí, vamos trocar essa ideia. Pra quem não sabe, a gente tá gravando na Casa Criativa, né? Esse episódio aí, que é o espaço aqui de Alvorada, aqui, que no futuro vai ser um centro cultural da cidade. Não sei, mas talvez. Maninho, eu queria começar te perguntando, cara, da onde vem, como é que entra a música na tua vida? Da onde é que vem essa escolha? Ou da onde é que... Eu acredito que não se escolhe, sim, que é uma vocação, mas de onde é que vem a música na tua vida? Na minha família, na real, sempre teve... As pessoas sempre se manifestavam musicalmente, assim. Desde o meu bisavô, as histórias que eu sei, meu bisavô paterno, né? O bisavô paterno, ele tocava violino e tal. O meu avô paterno tocava vários instrumentos e chegou a trabalhar numa indústria, na única indústria que teve de piano em Porto Alegre. Ele trabalhou por 9 anos afinando piano. O vô tinha muitas habilidades, muitas profissões, mas nunca seguiu exatamente uma por muitos e muitos anos, nem nada assim, e também não ensinou para os filhos dele nada, assim. Então sempre foi muito solto essa coisa da música, mas o pessoal aprendia quase que por osmose, né? E depois o meu pai, que também já é falecido, tocava também violão, e tocava bem violão, tinha boas habilidades no violão, e cantava, enfim, e os irmãos dele daí também, os outros filhos do meu avô também cantavam, também tocavam. Eram 6 irmãos, eram 3 homens e 3 mulheres, assim, da primeira esposa do meu avô, da minha avó. E eles todos cantavam, junto com o piano, abriam vozes e tal. Veio muito daí porque o ambiente musical de casa era, quando tinha as festas de família, o pessoal sempre tocava, sempre tinha música ao vivo. E também aqui na vila mesmo, no bairro Americano aqui, esse terreno que eu moro hoje, que a gente está aqui agora, ele era um terreno baldio, ele era um terreno cheio de capim. Então, eram os fundos da casa que eu morava. Eu morava no terreno que sai para outra rua, que tá de costa para esse, que sai para a rua Americana. E do lado esquerdo do terreno onde eu morava ali, tinha um pessoal que veio de Santo Antônio, que morava ali, que eram 9 irmãos e uma irmã. E eles tinham uma banda de casa, que tinha baixo, guitarra elétrica, bateria e tal. E eles se reuniam entre os irmãos pra tocar essas músicas de bandinha, sabe? Do lado direito tinha uma cancha de bocha, meu outro vizinho. E na cancha de bocha eles se reuniam pra poder, além de jogar bocha, claro, e encher a cara, porque bebiam muito, era pra cantar música caipira, música sertaneja mesmo, raiz, Tonico e Tinoco, Mineiro e Marciano, e daí pra... no máximo ali tô falando de década de 80, né? Então, eu fui criança na década de 80. Ali tinha Chitãozinho e Chororó começando e trazendo também a regionalidade para dentro de um trabalho um pouco mais abrangente, popular no Brasil. Eles tinham um programa na SBT, o Chitãozinho e Chororó também, naquele período em 85. E trova gaúcha também ali na cancha de bocha, né? A famosa trova lá do Júlio de Freitas e outros. E os caras faziam isso. E do outro lado da rua tinha outros vizinhos lá que gostavam de fivers, de Jovem Guarda. E eles também tinham instrumentos em casa, baixo, guitarra elétrica, né? Então eu cresci num ambiente rodeado de música ao vivo e de diferentes tipos de música também. E daí tinha essa diversidade aí dos vizinhos e dentro do núcleo familiar, porque no terreno no começo moravam 3 famílias, né? A minha avó e meu avô mais à frente. Daí já o meu avô era o segundo casamento da minha avó paterna. Daí esse meu avô era um avô que a gente teve mais presente, que era um avô que era carroceiro. O avô era carroceiro mesmo. Trabalhava em madeireira e tal. E outras épocas catando coisa. O avô não era nada musical, assim, no sentido como o restante dos meus outros parentes, tudo. Mas o vô também tinha o vô era o famoso canto do trabalho, né?
a música de trabalho, a gente estuda... Eu fiz faculdade de música depois, tudo, mas uma das coisas que a gente estuda é que a música de trabalho lembra aquelas novelas que apareciam as mulheres lavando roupa e cantando enquanto lavavam roupa e tal? Isso é música de trabalho. O vô era muito de acordar às 5 horas da manhã, pegar a carroça, e eu ouvia as criançadas tudo acordando pra ir pra escola, nem tinha acordado ainda direito, e eu ouvia o vô cantando só a capela enquanto botava o cavalo e brigava com o cavalo pra entrar na carroça. Ele cantava umas coisas, umas músicas tipo: da lagoa de Sombrio, quem achar um lenço é meu, amarrado nas 4 pontas que uma paulista me deu. Ele tinha umas cantigas, uns pedaços, uns fragmentos de música da vida dele. Porque no fringir mesmo dos ovos, cara, todo mundo é musical. Todo mundo é musical. A gente cria uns níveis de avaliação, de análise, para poder dizer se uma pessoa é musical ou não, sabe? Porque tem que a pessoa que toca, mas todo mundo é muito musical. Minha mãe mesmo, do lado materno, não tinham grandes músicos assim. Ela relata que tem alguém da família dela lá, ela veio de Alegrete, que tocava gaita e tudo, mas eu não conheci. Mas a mãe mesmo, a mãe lavava roupa pra fora e no tanque eu lembro que ela tava sempre cantando: Maringá, Maringá, depois que eu parti, tudo aqui ficou tão triste, eu voltei a marinar. Cantava várias músicas assim, e músicas tristes, muitas músicas melancólicas, músicas nostálgicas mais assim, né, de saudade de alguma coisa. O ambiente era muito sonoro assim também, mas na medida que eu acho que também tem aí um DNA, porque, enfim, né, eu acredito muito em memória genética, né? Eu sei que conforme as vertentes espirituais, as pessoas acreditam em várias outras formas de que os talentos apareçam, né? Até a concepção de talento ou dom, acho que são coisas discutíveis, mas o fato é que a memória genética, pra mim, é algo que é real, né? A gente sente isso, assim. Só que a memória genética, ela não funciona pra nada se tu não tiver a experiência. Tu nasceu, tu tem que viver as experiências para que aquilo aflore, senão não vai aflorar da mesma forma. Então acho que o ouvido sempre saltava muito essas coisas musicais, assim. Eu sempre fui muito musical. Eu lembro da mãe botar de castigo: senta no banco ali e fica quieto agora, não vai fazer mais nada. Pequeno, assim, 4 anos. E eu ficava brincando com o pé na areia, assim, com uma coisinha, com uma linhazinha. O cara não sai ficar quieto, né? Uma criança de 4 anos. Daqui a pouco ela mandava: fica quieto, para de se mexer, fica quieto. Aí eu começava a assobiar e criar melodia. E ela ficava puta comigo, porque o guri não vai sentir que tá no castigo, né? Mas não, o castigo era só uma oportunidade, esse tipo de castigo, né? Era só uma oportunidade pra fazer coisas que eu não faria quando não tava de castigo. E tudo havia brincadeira musical, sonora. Rádio, a gente era uma família, a gente veio de uma realidade muito miserável mesmo, assim, de econômica, né? Então a mãe veio lá de Alegrete também, com mais um monte de irmãs, uma mãe, sozinha, a mãe com um monte de filhos. E passaram por vários tipos de exploração, tudo mais. Vieram pra cá, a galera meio que sem nada. Daí conheceu meu pai, daí quando veio aquelas coisas de namoradinho, fico grávido. Daí caso porque fico grávido, né? Família brasileira. E então tinha todo um contexto ali. Então a gente não tinha também coisas, tipo rádio. A gente teve o primeiro radinho, era um radinho azul. Era um preto primeiro, um preto pequenininho. E era AM só, né? A gente só tinha AM. Então a música que entrava pelos sistemas de comunicação, ela vinha por um rádio AM. E aí tu só ouvia é isso, né, cara? Caiçara, Farroupilha. Depois quando criaram a 1120, perto da década de 90, começo dos anos 90 ali, que a gente começou a ter programas de humor, aqueles programas de comédia em rádio, outras coisas. Eu cheguei a escutar radionovela, cara. Cheguei a escutar novela com a mãe, assim, que dava na Caiçara, bem criancinha, assim. Eu tenho uma memória boa, assim, de 2, 3 aninhos, eu já tenho memórias. E então havia música dessa forma, assim mesmo, né? Mas eu acho que o vínculo com a música ao vivo é algo muito importante para o desenvolvimento da musicalidade do indivíduo, né? Tu ouvir as pessoas tocando na tua volta, a música acontecendo, isso é uma experiência única. Vem um pouco daí, assim, mano. E, por exemplo, tu falou, no entorno da tua casa, onde tu morava, tinha sertanejo, tinha trova gaúcha, tinha bandinha, tinha diversos outros gêneros musicais, mas não é o gênero musical que a gente te vê tocar. Eu queria que primeiro que tu definisse o que tu toca, não sei se isso é fácil pra ti, e segundo, daí de onde é que vem as referências pro som que tu faz? Pois então, assim, ó,
O fato de ter, desde muito bebê, escutado muitas músicas de diferentes origens estéticas, me deixou muito, vou usar uma palavra que já virou clichê, as pessoas usam até quando não é verdade, mas é o ecletismo mesmo, né? Mas isso porque, assim, eu tenho uma insatisfação constante com tocar o mesmo estilo de música. Isso me incomodaria muito. Eu tive banda de rock, de pop rock um período, ficamos 6 anos com banda e um dos motivos que me levou a não querer mais era só tocar isso. Diminui o teu campo de criação, né? Na real, o fato de ter escutado tantas coisas sempre fez com que eu quisesse criar, eu acho. E aí que tá, um grande foco pra mim é a composição, é o cancionismo, porque tu nunca vai encontrar uma música que realmente tu diga, é essa que eu mais gosto. Então tu tá sempre na busca daquilo e sempre, como é que eu vou te dizer assim, a criação ela vem, o teu processo criativo, ele vem das coisas que tu te alimentou daquilo, né? Por exemplo, vamos lá, falei em alimentação, eu uso isso com muitos meus alunos para explicar para eles. Tu vai numa nutricionista e vai te ensinar como tu vai comer melhor, quais alimentos são mais para isso, mais para aquilo e tal, com o intuito de que tu não coma só um tipo de alimento, um derivado, algo que vai desenvolver só uma parte do teu corpo, só uma parte das tuas proteínas, que tu tem que te desenvolver em equilíbrio. Mas nós funcionamos através dos 5 sentidos, né? E ainda tem gente que defende o sexto, né? Mas ok, os 5 sentidos, é assim que a gente alimenta. Então a gente pode fazer uma dieta de tudo que se escuta, né? De tudo que a gente toca, de tudo que a gente vê, cuidar tudo que entra no teu corpo e que vai pro teu cérebro e que te codifica, que cria a tua inteligência, que desenvolve os teus aspectos cognitivos. A diversidade da música, ela vai entrar, tudo que tu ouve entra na tua cabeça e fica lá. Fica lá. Se tu ouviu, quanto mais tu ouviu, mais vai ficar lá. Então teve períodos que eu escutei muito sertanejo. Ficou lá. É uma informação do formato da canção do sertanejo, do tipo de saltos de notas, né? Do tipo de impostação de voz, do grito. Isso fica tudo lá. Escutou muito aquilo. Quando eu parei para ser um período que eu escutei muita bossa nova. Logo depois dos meus 12, 13 anos, eu escutava bastante bossa ali, separado dos meus colegas, meus amigos. Os amigos escutavam ainda sertanejo, Beto Barbosa, umas lambadas, bagulho naquele período ali, e escutavam o sambanejo estava surgindo, que era já a resposta do samba querendo voltar, ativa e voltou, né? Então eu escutava tudo isso, mas eu também escutava bossa. A gente aprendia a tocar com os livrinhos, né? Revistinha de cifra. Então eu lembro que tinha uma revista de cifra que chegou na nossa mão. E aí eu tocava aquilo ali. E obviamente um dos veículos mais fortes de vir música eram as novelas também, né? As novelas foram grandes veículos de fruição musical. Mas enfim, tu tendo tantas coisas tu escutado, quando tu vai criar, tu não tira as coisas do nada. A gente não cria mais nada totalmente novo. O ser humano não cria mais nada totalmente novo. Tá tudo lá. O que tu faz é que tu mistura um monte de coisa dentro do panelão da cabeça ali, e quando tu começa a sair, tu vai achando combinações e conexões de coisas, de informações, uma que fecha com a outra, porque tem muitas características que elas estão em todas as músicas. Essas tu já sabe que são características mais raízes. E isso eu não estou falando de um processo racional, viu? Estou falando de um processo intuitivo, selvagem ali mesmo, né? Que vai do teu subconsciente. E isso vem, porque tu, na hora ali que tu tá, no caso do improviso, por exemplo, eu tô ali brincando de improvisar, tocando com os amigos, improvisando melodia, tu vai colocar o que cabe naquele acorde, o que cabe naquela harmonia daquele momento diferente. E venha do jeito que vier. E se o pessoal tá com uma nota mais longa, talvez tu vai relembrar de um estilo de música que tem as notas mais longas. E isso é tudo muito rápido. E aí isso tudo diz muito da minha musicalidade, assim. Tipo de música que eu faço. E é por isso que é difícil de classificar, que é o que chega na tua pergunta, assim. É difícil de classificar. Normalmente quando tu não consegue classificar no Brasil, as pessoas falam que é MPB. Porque o brasileiro é isso. Isso é uma brasilidade muito forte. É essa mistura imensa de características culturais, de fontes muito diferentes, que mistura tudo num panelão e sai uma outra coisa. A receita é sempre muito pessoal na música brasileira. A receita é sempre muito pessoal.
Mas os elementos, os ingredientes, eles estão todos ali. A formação da nossa cultura musical do país, ela é extremamente diversa. Não é brincadeira, cara, ela é muito diversa. E enquanto tu fala, tu traz questões como que o público leigo muitas vezes nem nota. Questão de musicalidade, né? E tu mesmo falou no início, tu fez faculdade de música. Qual a importância dessa faculdade pra tua vida? Olha, Guilherme, a importância é muito... Ela é um divisor de águas pra mim. Primeiro porque é o seguinte, como a gente vem de uma realidade bem difícil economicamente, como eu disse, ninguém nem pensava que poderia fazer faculdade. Isso era algo que não orbitava na cabeça das crianças, né? A maior parte da geração anterior da minha família não tinha nem o ensino médio. Não tinha nem o ensino fundamental. Eles iam até o científico, que era o antigo 5º ano ali, deles, aquele período, e não estudavam mais. Minha mãe mesmo tinha até o 3º ano do fundamental. Depois quando ficou adulta, que ela foi lá e fez mais uns 3 anos. E não existia esse tipo de imagem na cabeça da gente. Vou estudar, fazer uma faculdade. Mas nós éramos muito estimulados a estudar. Tipo, eu era bem nerdzinho no colégio, assim, eu gostava de ir pro colégio. Minha mãe me castigou uma vez não me deixando ir pra escola. Porque eu deixei minhas botas 7 léguas na chuva, e aí encheu d'água e no outro dia tava chovendo e eu não podia porque não tinha bota pra usar. Ela disse, agora pra tu aprender a cuidar das tuas botas, não vai pra aula. Porque eu gostava de ir pra aula. E isso assim, 4º, 5º ano já, sabe? A escola era um lugar de muita referência pra mim, de referência social. A escola era um lugar que tu tinha uma merenda boa, porque no começo da escola, no jardim, eu levava cana de açúcar pra dividir com os colegas. Não tinha alguma coisa, quando a mãe não tinha, podia fazer um bolinho frito, uma coisa, a gente usava cana e cortava os pátio e tal. Quando criança tu nem sente essa diferença, né, cara? A gente vai lá, se mistura, leva os palitinhos de cana, todo mundo senta junto, se diverte e tal. Mas era bem assim mesmo. E então, falar um pouco desse período de origem é interessante para entender como é que a universidade chega, no impacto que isso tem. Depois, quando eu cheguei ali pelos 20 anos, daí passa pelo período do meu encontro com a música enquanto um lugar social, né? Foi quando eu tive banda. Quando encontramos guri, a gente acabou fazendo a banda eletroacústica naquele período ali. Do início dos anos 2000 até 2006, foi o que durou. E foi a primeira vez na vida que eu me senti... eu senti respeitado por algo que eu fazia e não avaliado pelo que eu tinha, no caso que eu não tinha. Porque realmente aquilo acompanhava, não era uma coisa que tu falava com alguém, mas acompanhava assim que os colegas, eu tinha vergonha de convidar os colegas de vir na minha casa, porque a gente morava numa casa muito, muito pequenininha. A nossa primeira casa era feita de caixa de tomate, de madeira, de caixa de frutas, de legumes e tudo. E a gente, até os meus 17 anos, cara, adolescente, nós tivemos patente com buraco, não era banheiro. Não tinha grana, não tinha estrutura mental para poder sair do universo da pobreza. Faltava muita coisa ali, né? Porque a pobreza nunca é só econômica, né? Existe uma pobreza de crença, existe uma pobreza de várias características, assim, enfim. O fato é que isso tudo influenciou muito, assim. E como meu pai morreu muito cedo também, morreu envolvido com violência, foi assassinado aqui na vila, todo esse ambiente, eu tinha 11 anos na época, assim, todo esse ambiente, ele mudou a minha forma de enxergar e de me relacionar com as coisas. Por exemplo, eu lembro que eu era muito apegado com meu pai, com a minha mãe e tal, mas quando o pai morreu, eu acho que anos mais tarde, né, depois dos 30 anos, fazendo muita terapia, se autoestudando, tu vai entendendo alguns processos. Eu entendi que eu não estava mais me apegando nas pessoas. Então eu me apeguei na escola. A escola virou meu... nossa, a escola era meu porto seguro. Eu fazia tudo na escola, eu era bem nerdão, eu gostava, me relacionava muito bem socialmente. Os maloqueiros, eu estava no Frederico Dil, né? Os maloqueiros da escola mesmo, os caras que eram da Fusarca, os repetentes, que a galera falava naquela época, tudo me dava bem com todo mundo. Primeiro porque eu ajudava eles a fazer os trabalhos. Todo mundo a passar de ano. E segundo porque eu era chamado de explicadinho ou de advogado na escola, desde o ensino fundamental. E dava uma treta e eu queria argumentar com os professores, né? E normalmente dava certo, assim, eu argumentava e a galera se safava. Então foi muito desenvolvido socialmente na coisa da oratória, do falar, da relação social, mas no ensino fundamental eu não tocava música na escola. Às vezes cantava música a capela e tal, a música ainda não era o foco principal nas minhas relações sociais fora da família, fora do eixo da comunidade aqui, dos
os amiguinhos vizinhos e tal, aquilo rolava. Ainda rolava muita vergonha e tal. Eu também não sabia tocar ainda, bem, sabia cantar, cantava desde os 2 anos de idade, né? Porque meu pai tocava violão, eu cantava, acompanhava ele, o meu irmão também cantava junto, aí nós abrimos vozes, era bem legal, assim. Enfim, depois, quando tu vai ficando mais adolescente, eu sempre trabalhei, né? Vendia coisa na rua, pano de prato, a mãe fazia pano de prato, crochê, pintava, almofada, travesseiro, artefatos de madeira. O pai fazia umas épocas, a gente saía pra vender, que era brinquedinho, cinzeiro de madeira, um monte de coisa assim. Pegava os restos de madeira nas marcenarias, que tem até hoje, aqui perto da Figueira, ali na Coelho Neto, tem uma marcenaria do seu Otomar ali. E nós íamos ali, pegava um monte de resto de madeira que eles não usavam e fazia coisas pequenas, fazia porta-ferro de passar, porta-fósforo, caixa de fósforo, e saía pra vender. Mas aos 14 anos mais ali, eu peguei meu primeiro emprego de carteira assinada, eu fui empacotador do Bourbon. E aí o trabalho ocupou o lugar da escola, na coisa do significado social, né, do teu papel social. E aí eu me joguei pro trabalho, eu queria trabalhar, abandonei a escola. Mas o trabalho virou uma referência, porque daí eu posso ganhar dinheiro, eu posso, né? Trabalhei lá, depois saí de lá e fui trabalhar de office boy no escritório contábil. Daí tinha 3 office boy, e em um ano eu fui promovido primeiro que os outros 2, eu era muito dedicado, assim, sempre gostei de aprender. E aí eu fui trabalhar no departamento pessoal dessa empresa, aí fiquei 3 anos no departamento pessoal, aí aprendi muito sobre a área trabalhista, assim, e tudo nessa adolescência aí, né? E aí quando chegou ali perto dos 20 anos, aí eu tava trabalhando numa engenharia de ar-condicionado central, eu era comprador daí. Eu tava só gastando dinheiro dos outros, era tribom isso. Gastava 2 milhões, 3 milhões por ano. Mas ganhava muito mal, cara. Ganhava muito mal, assim. Era tipo em 2000, 99, 2000, eu ganhava 50 pila por semana, né? E o salário mínimo, claro, era bem menor, o dinheiro tinha mais valor, mas, pô, era pouca grana. E os caras começaram a... Era pra eu ganhar 100 conto por semana, na verdade. E nos últimos tempos os caras estavam pagando 50 pila por semana. É o famoso perna de anão que os empreendedores falavam, né? Chegava no final toda sexta-feira, e pior é que eu que tinha que pagar eles, né? Aí eles me botavam pra mim essa responsabilidade lá. Daí eu pensei que... Aí eu tava começando com a banda, tinha conhecido o guri, comecei a participar de festival de música, aí começou a história. Ok. Daí, velho, eu acabei... quer saber? Eu vou sair desse negócio, não vou ficar nisso aqui, cara. Eu só me fudendo aqui, literalmente, trabalhando. Chego no horário, sempre fui bom de horário, assim. Chego no horário, faço meu trabalho e aí, de repente... Os caras eram gente boa, eles me conquistavam pelo... Sempre, o que teve de homem empresário que sempre me levou na conversa. O cara trabalhador e os caras sabiam que eu era inteligente, argumentava, então eles sempre tinham um papo legal, conversavam coisa, tu sabe, aproveitava daquilo, tipo, bem coisa de índio, assim, né? Aquela história, assim, vou lá dar um espelhinho pra esse cara aí, ele vai vir. E era um pouco isso, assim, o espelhinho era um pouco a curiosidade, as coisas de outro mundo, as coisas de inteligência, né? As culturas que os caras traziam junto. E era uma engenharia alemã ainda. Então tinha toda uma estética de trabalho também diferente, assim, né? Eu sentia que era diferente, uma cultura muito alemã. Aprendi muito de organização e tudo lá. Ok, mas fechou, né? Fechou aquele tempo. Aí eu peguei uma indenização, inclusive porque eu fui pedir demissão e os caras gostavam tanto de mim que eles, não vão te demitir pra te dar todos os teus direitos, aí tu faz o que tu quer e tal. Nunca fui demitido de um lugar assim sem acordo. Os caras sempre ofereciam, eu acho que gostavam de mim mesmo. E aí eu fui ter a banda. É importante pra chegar na universidade isso, pra pegar o gancho, né? Aí em 2000, quando eu fiz isso, embora eu tinha 20 anos, eu sempre tinha muita responsabilidade interna. Eu não conversava com ninguém, mas eu sabia. Então eu botei um gatilho na minha cabeça, que eu esqueci depois que eu botei esse gatilho. Lá depois dos 30 anos, quando eu começo a fazer terapia, fazer análise, que eu fui lembrar que os ganchos funcionaram. A gente cria uns ganchos mentais, uns gatilhos, que eles funcionam mesmo quando tu esquece. Então quando ali eu pensei o seguinte, cara, eu vou me jogar pra esse universo de música. E se até meus 30 anos, é o que eu tinha falado pra mim mesmo, assim, se até meus 30 anos eu não estiver organizado financeiramente, socialmente, de uma forma que eu acho interessante, não que alguém ama, que eu acho interessante, eu vou dar um jeito de ter que dar novos rumos, né? E se eu tiver um tempo hábil pra poder me experimentar, é dos 20 aos 30. E aí me joguei naquela experiência ali, que foi uma experiência muito legal. A gente começou com a banda tendo música... trabalhando sempre com música autoral desde o início. A gente fez muitos shows muito grandes, cara. Foi uma experiência de rockstar, assim, na vida de uma gurizada de Alvorada, que foi muito importante. A gente fez shows de 20 mil pessoas. A gente fez show de 5 pessoas a 55 mil pessoas.
tive o prazer de ver 55 mil pessoas cantando músicas minhas, assim. Eu tive o prazer de passar por essas experiências muito boas. A gente fez shows em lugares muito inusitados, a gente fez shows em Santa Catarina, em algumas cidades do estado, fizemos aqui no Rio Grande do Sul. A gente participou do que a gente pôde. A gente não tinha perna e não tinha organização e uma visão tão profissional para conseguir mais adiante. Mas abriram essas portas. Mas abrimos as portas e abrimos principalmente as nossas portas individuais, assim, de saber que tu queria fazer aquilo ali. Como eu disse, eu tava meio cansado já de tocar só pop rock e tal, era legal, compor aquilo ali, mas eu queria outras coisas, né? Eu lembrava muito naquele período que eu tava nessa crise, assim, existencial de estilo, lembrava muito da história do Cazuza, né? Porque o Cazuza, ele sai do Barão Vermelho muito por causa disso, né? Ele queria cantar uma MPB, uma bossa. Tanto no filme do Cazuza aparece isso, né? Quando tu vê ele cantando com a Bebel Gilberto, com a filha do João Gilberto, né? Cantando "Quando a gente conversa, contando casos besteiras". Ele usa um exemplo ainda da música do Cartola, do Moinho, né? Ainda é cedo, amor, mal começaste a conhecer a vida. Ele queria cantar essas coisas, os caras já, né? Os caras do rock total, assim. Então eu tive um processo parecido com o Cazuza nesse quesito aí de se sentir preso, tu queria te expressar de uma outra forma. Os estilos estéticos, eles são um pouco limitados se as pessoas não quiserem expandir. Não que tu não possa ter um rock mais diferente, pode, mas também a galera não queria fazer isso. A galera não queria ter tipo um rock jazz, um rock sambado, um rock que fosse mesclar as coisas. Não era experimental, né? Era dentro de uma lógica de mercado, porque a galera agorizada sonhava com a coisa do mundo do pop rock, né? Mas pros colegas, me parecia muito mais assim, eles gostavam de música, eram bons, ótimos músicos, assim. O Sancho ali que tocou comigo, que agora tá trabalhando com fotografia. No início foi com o Sancho, o meu irmão, o Alex Jacobi, que foi candidato a vereador agora. o De Lima Júnior, o Adão, que era guitarrista com a primeira formação. Depois de uns 3 anos começou a mudar um pouco a formação, daí entrou o Cristiano Ken, guitarrista que mora aqui no Beco das Moças, aqui na Gleba. Um outro estilo, uma outra agressividade de guitarra também. Os dois eram bem diferentes, assim, e marcaram, o timbre da banda mudou com o guitarrista literalmente, né, assim. Marcaram gravações e estilos diferentes mesmo do rock. O baixista mudou também, o Eliezer tocou um tempão com a gente, o Digão tocou com a gente um pouco, mas tocou, gravou 2 músicas conosco. Nunca mais vi o Digão também. O Eliezer é um grande amigo ainda, mora aqui na Alvorada. A gente teve outras participações, o Alexandre tocou teclado com a gente algumas vezes, em alguns shows gravou com a gente em festival. A gente teve um outro batera depois, o Rodrigo tocou com a gente um tempo também. Teve o Sagaz, que foi um baixista que tocou conosco também, hoje em dia mora em Santa Cruz. O cara era enfermeiro, trabalhava na enfermagem e vinha com a gente aqui. Ele tinha um gol bolinha, fazia as correrias pra lá e pra cá também com a galera. Então a gente passou por várias formações ali com a banda, né? Mas foi importante, assim. Mas a galera tinha outras concepções, entendeu? Tipo, no início ali a galera era a banda, coisa de, vou fazer festa. A gente tocava em todos os melhores lugares de Alvorada, né, cara? Naquela época era Radar, Arena, tudo que tinha era de lugar que tinha show legal. Eles acolhiam a gente lá e tocava. Inclusive a gente gravou um EP com 4 músicas no início e uma das músicas foi remixada e tudo tocava nas pistas, assim. Isso era uma experiência muito legal pra galera, né? Tu tá lá nas pistas dançando e a galera curtindo teu som. Isso são experiências muito boas. Mas muita da gurizada às vezes estava ali pra pegar mulher, que eles diziam, vamos lá. Claro, uma rede social aumentou a tua rede social, né? E começo dos anos 2000 tu não tinha internet como ela é agora, né? Então ainda era muito telefone 5120 e tal. E a rede social era na rua ainda, né? Muito mais na rua ainda. Mas eu, por incrível que pareça, velho, eu tava interessado na música. Pra mim, a coqueluche, o vício era música. Eu cheguei a desmarcar, velho, eu não lembro com quem, assim, obviamente, mas eu cheguei a desmarcar encontro com guri, assim, 3, 4 vezes eu lembro. 3, 4 vezes eu lembro agora, assim. Eu mandava mensagem no torpedo e desmarcava e dava um godô, né? Uma mentira qualquer.
Porque na verdade eu tava com uma ideia de uma música, eu ficava em casa compondo. Então a minha cachaça era criar, eu tava numa efervescência muito grande. E às vezes até as pessoas não entendiam isso, achavam que eu tava sendo meio blasé, que eu era antissocial, e bababá, não sei o quê. Eu ouvi um monte de coisa assim, também estranha sobre mim, assim. Ah, porque não sei o quê, porque tá muito arrogante, bababá. E eu, que nada, cara, eu tava no meu mundo, assim, entendeu? Era o meu mundo naquele momento. Então eu mergulhei naquilo. Só que quando terminou aquilo ali, daí eu comecei a investir no trabalho mais, fiquei em trio, trabalhando com o Eliezer tocando baixo e o Drico tocando batera comigo. O Drico, que é percussionista e baterista, mora em Caxias do Sul, hoje em dia. A gente foi, durante muito tempo, foi apoiado pelo Estúdio 301, que era do Elias Machado, que nos dava espaço para ensaiar, apoiava a gente não precisava pagar. E foi muito importante, esses apoios, cara, na época foram muito importantes pra gente conseguir fazer o que a gente fez. Enfim, mas daí depois a gente seguiu, tá? Só que daí foi chegando perto dos 30 anos ali, irmão, daí eu fui sentindo a água bater na bunda, né? Ah, cara, não tá dando grana isso aqui, tá difícil da grana. E eu já tava, como é que eu fazia grana? Desde 2003, aí tem uma paralela aí. Eu fui chamado para trabalhar numa escolinha, de 0 a 6 anos. Eu achava que eu não servia para aquilo, né? Mas eu vou lá porque eu não vou correr, eu vou ver qual é que é. E lá e tocava uma música para as crianças, cara. E aí eu fazia aquilo 2 vezes por semana numa escolinha, aqui de Alvorada. Era a Banana de Pijama, que ficava na Rua do Castro Alves. E ali eu comecei a tirar um troquinho, tá ligado? Era bem pouquinho, mas era um troquinho. Pegava ali meu troquinho. E aquilo me acompanhou. Mas eu não tinha pensado naquilo como um trabalho assim, vou concentrar minhas forças aqui. E aí, quando chegou ali pelos meus 27, 28 anos, aí também eu comecei a namorar com 25 para 26 também, né? 26 ali. Aí quando tu mistura com uma outra pessoa, tu tem a possibilidade de pegar umas características boas da pessoa, de aprender as qualidades dela e ela das tuas, né? E aí eu comecei a levar mais fé que eu podia adquirir coisas, que eu podia ter coisas, a comprar coisas. Assim. Aí eu aluguei uma casa ali na Maringá, que não existe mais, fizeram um prédio, fica na frente do Teleprimas. Uhum. Tinha um pé de manga enorme, uma casa muito massa, fiquei 4 anos ali. E ali, velho, eu li com a Eliezer naquela época até. Ali eu comecei a querer mais coisas. Disse, cara, eu preciso melhorar financeiramente, tá péssimo esse negócio. E aí eu comecei a namorar comigo mesmo, assim, a ideia de poder estudar. Eu digo, cara, e se eu estudasse música? Será que tem como eu estudar música? Daí começou os questionamentos, será que eu posso? Será que tem possibilidade? Eu fui na ordem dos músicos, eu fiz aquela carteira dos músicos da prática. Então, hoje em dia nunca me apaguei na idade daquele negócio, não serve pra nada. Mas, na década de 60, né, que era o período da ditadura militar, né, criaram uma ordem, uma coisa... Enfim, capítulo à parte aí. Porque eu precisava fazer aquela carteira para registrar o nome da banda, no período também acabei fazendo ela. E aí eu conheci mais pessoas e tal, uns que estudavam, mas eu ainda eu não pensava em faculdade porque eu não tinha condições. Mas daí, irmão, foi no período que tinham criado o Enem. Já estava em funcionamento o Enem. E aí começou a surgir o ProUni. E aí o ProUni chegou de uma forma que eu comecei a ver. Eu conheci pessoas que estavam fazendo faculdade pelo ProUni. Quando tu vê, aí tu acredita que aquilo é possível, que é concreto. Te falar, eu sempre fui muito cético, né? Tá, sei. E ali, cara, eu pensei, quer saber? Em 2008 eu fiz as provas do Enem, fui bem, mas tirei achei que eu ia muito bem na redação naquele ano, na verdade eu tirei um 7,8. E pra mim, que sempre fui bom de escrita, eu achei péssimo. E bom de escrita dentro de uma realidade que eu nunca tinha estudado especificamente isso, né? Mas, aliás, eu também sempre escrevi redação por ritmo. Eu nunca contava, tipo, 2 parágrafos, introdução, delírio, bararó, desenvolvimento, bararó, final, conclusão, aquela coisa técnica, né? Aliás, eu sempre fui péssimo pra tentar aprender as coisas de forma técnica. Eu aprendo pela fluidez do fazer. Então, eu já tinha um ritmo na cabeça de leitura, de tanto que eu lia, porque eu lia muito, né? De tanto que eu lia crônicas, ou que eu lia as redações, eu tinha um ritmo de leitura. Então, eu escrevia com o mesmo ritmo, pra te ver como ainda é musical aí. E quando eu tava, fechou aqui, fecha, não sei o que, fechava, tava no tamanho certo. Era muito empírico, né? Mas é a coisa do fazer, tu vai fazendo até que o teu corpo se acostuma com o formato, né? E eu pensei, vou ir bem aí, né? E aí de 7,8 não é ruim pra muita gente, mas pra mim era muito ruim. E eu tive uma nota razoável no todo, mas não tinha tantas vagas também para as áreas de música como eu queria. E eu já namorava o IPA. Eu tinha faculdade de música desde 2004. Eu tinha ficado sabendo e tal, conheci uns caras que estudavam lá. Fiquei interessado naquilo, porque eu achava que eu não tinha condições de entrar na URGS, e realmente não tinha. Era um achado de verdade.
Porque a URGS, o ensino de música na URGS, vocês sabem, mas ele cobra uma prova específica, né? Uma prova técnica. E nesse caso, velho, é tu pedir pro subnutrido vomitar caviar, né, mano? O cara comeu papelão a vida inteira, aí chega ali e tu vai vomitar caviar como, velho? Não tem condições, cara. A escola pública não ensina partitura. E nem conseguiria um período por semana, sabe, da forma correta. Eu sei porque hoje em dia eu sou professor de ensino, mas não tem uma escola pública de música, por exemplo, que você pudesse acessar para te preparar para uma universidade. E a escrita musical ela é um outro idioma, né? Tu é poliglota. Se tu sabe falar 3 idiomas mais a música, tu é poliglota, mano. Tu é bilíngue, se sabe falar português e ler música. E aí, então eu não acreditava naquilo. Eu cheguei a escrever uma carta pedindo uma ajuda do IPA, uma bolsa do IPA, e nunca enviei. Mas sabe aquela coisa que o pessoal fala da lei da atração, do segredo? Eu sei que até a página 5 isso é verdade, mas aí também não dá pra exagerar. Não vai ficar pensando que tu vai curar tudo da vida com isso, que não é verdade. Mas o fato é que quando tu começa a pensar muito numa coisa e orbitar muito aquilo, obviamente tu vai atraindo mais pessoas que pensam sobre aquilo e tudo mais, e funciona, né? Então eu escrevi, mas não mandei, tudo é por ali. Não consegui as vagas em 2008, em 2009 eu fui de novo, fiz a prova do Enem de novo, e aí eu pensei, fui mal na redação, daí eu tirei 9,8. Onde eu pensei que eu fui mal, tá ligado? Eu fui bem. Daí aumentou bastante a minha nota também, porque eu sempre fui bem nas coisas assim, eu não tinha nada que eu fui abaixo de acho que alguma coisa abaixo, acho que nem nas exatas assim eu fui mal, era 7 eu acho, 7 e pouco. Daí eu fiz a prova ali, fui bem e tal. Fiz um dia ainda que tinha um show do espetáculo do Cronos em Alvorada, na Feira do Livro de 2009. Eu também fiz um espetáculo de estética urbana em 2009 na Feira do Livro, que foi para 20 mil pessoas, antes do Guri de Uruguaiana. Muito foda, assim, muito bom. Mas eu trabalhava com o Cronos, né, o ilusionista, aquele do Fantástico e tal. E eu lembro até porque foi nesse dia que eu fiz a prova. Eu passei o som com ele, fui fazer a prova, fiz a prova do Enem lá no julho e voltei correndo pra chegar na hora do show do espetáculo ainda e operar o som. E aí no ano seguinte, aí eu botei 5 opções, né? A primeira era o IPA, que era a licenciatura em música no IPA. A segunda eu botei produção musical da Unicinos, que era com o Frank Jorge, a galera que tinha criado um curso de produção musical, que era um tecnólogo de 2 anos e meio. O terceiro eu botei aí todas as áreas que eu mais gosto, né? O terceiro eu botei jornalismo, o quarto eu botei publicidade e o último relações públicas. Que eram 5 opções aí. E pra mim qualquer uma das 5 ia me deixar feliz, assim. Eu sempre gostei da comunicação também, né? E aí eu acho que me daria bem nas relações públicas se eu tivesse estudado também. Aí eu sei que o fato é que eu pensei, não vai rolar, né, mano? Tinha 2 vagas. Não, tinha 7 vagas naquele ano pra música. Não sei se vai rolar e não. E aí eu passei, fui bem, que eu fui o primeiro classificado e tal. E aí começou no IPA. Eu lembro até do primeiro dia, assim, subindo a lomba lá. E começando a me ambientar, aquela coisa, um lugar, mas com aquela sensação gostosa do novo bom, né? Vou ser desafiado e tal. Foi muito punk, mano. Então a universidade ela chega como um divisor de águas, literalmente, né? Ela bate em mim assim como a primeira cadeira de música foi prática, e teoria teoria e prática e leitura musical, e tal. E quem deu essa cadeira pra mim foi uma professora chamada Nisiane Franklin. E a Nisi, velho, nada mais nada menos do que a coordenadora do projeto Ouvir a Vida, que teve em Alvorada. Então ela teve uma história com a Alvorada, ela conta isso, é muito bonito conversar com ela. Aliás, é uma pessoa para fazer um podcast um dia, porque ela tem uma visão da cidade muito interessante. Para ela foi uma divisor de águas na vida dela ter feito o projeto Ouvir a Vida aqui na Umbu. E ela mudou a vida de muita gente aqui trabalhando. O Isaac, que toca trompete, que é lá na Umbu também, o Isaac foi aluno do Vira Vida também, né? O Isaac foi fazer o IPA, o Isaac morou na casa dela. Ela ofereceu, não só pro Isaac, teve mais 2 jovens que moraram na casa dela em Porto Alegre pra poder estudar, ela ajudou muita gente, cara. E aí eu calei ainda na universidade que ela dá aula, então já conhecia bastante a universidade, e é uma educadora espetacular, assim. Mas foi uma primeira cadeira que eu já tive, deu trabalho, assim, né? Porque começou a puxar uma lógica e, foda, velho, assim. Eu lembro que eu cheguei a chorar um dia, assim, de cansaço, e doía minha cabeça. E eu tinha ingressado paralelamente trabalhando num projeto de educação social para vítimas e autores de violências e egresso do sistema prisional, pesado o lance, em Canoas. Que eu fiquei, o mesmo período que eu fiquei estudando na faculdade, eu fiquei em Canoas trabalhando.
Lá eu era coordenador pedagógico do núcleo de música e músico lá, e professor de música, né? Então eu estava vivendo experiências muito fortes na minha vida naquele momento, puxando muito pelo cérebro, né? Tava vivendo lá, era uma equipe de 34 pessoas multidisciplinar. Lá também a gente, nossa, saía faísca, todo mundo se entender, era antropólogo, sociólogo, músico, atores, pedagogo, administrador. Era muita gente, assim, muito cabeção misturado, sabe? E foi muito massa, fizemos um estúdio público lá, foi muito massa. Todo esse período muito efervescente pra mim ali. Então a faculdade, ela chegou nesse momento. O que a faculdade fez pra mim, tentando resumir agora, fechar um pouco essa parte, ela conseguiu me ensinar a teorizar a minha prática. Conseguiu me fazer respeitar a minha prática, conseguiu fazer a me respeitar, a saber que eu sabia muito mais do que eu achava. Eu chegava nos lugares, eu discutia as coisas, as pessoas sempre tinham como me argumentar ou dizer que eu estava errado. E a universidade me deu isso, me deu mais autoconfiança, legitimou o meu conhecimento, me deu um lugar social. Hoje eu sei o que eu faço. Estudando história da música, eu fui ver que caras lá no início do século XX, como o Debussy, que é o cara de Clair de Lune, que é uma das músicas mais tocadas em filme, desde o filme do Mickey lá, né? Esses já pensavam numa forma que eu também pensava. E eu comecei, tô me identificando com os caras eruditos, com a forma de pensar, de compor, às vezes com um único acorde, separar um acorde nas 4 notas que compõem um acorde, o tetracorde ali, né? Separar a fundamental, a terça, a quinta, a sétima e brincar com isso da orquestra. O Debussy fazia essas coisas assim, um único acorde virava uma grande obra, né? Tu mudava ali a nota, passava dos primeiros violinos para os segundos, a fundamental, daí mudava aquilo, um único acorde, sabe? Eu sempre achava que eu podia fazer muita coisa com uma música, muita criação, às vezes com uma única nota. Tu podia manipular ela. Enfim, tô dando um exemplo assim de coisas que, se eu conversasse com a galera não entendia. A galera queria fazer o acorde ali e tal, tocar música e deu. Faltava gente para poder desenvolver a direção que a minha cabeça ia. Então a universidade, ela tem disso, né? Tu te comunica com gente de várias fontes diferentes de música que estavam ali. Tinha gente do pagode, do sertanejo, do nativismo, do erudito, de tudo que é coisa misturada, do jazz. E isso é muito rico, né? Os professores a grade dos professores eram muito bons também, né? Um dos meus professores de violão, por exemplo, lá no IPA, foi o Fernando Pereira, que era um professor de violão 7 cordas super conhecido no meio, que vinha com a metodologia do choro. Do chorinho, pra leitura era muito bom também. Hoje eu tô vagabundo, já não leio mais partituras pra tocar e tal. Mas na faculdade eu cheguei a ler bastante, sabe? E depois ainda toquei algumas coisas. E depois eu tive outro professor de violão, e foi professor de harmonia também, que foi o Carlo Pianta. O Carlo Pianta é o guitarrista da Graforrest Harmônica, né? E o Pianta é uma figura incrível, assim. Eu me dei muito bem com ele, me identifiquei muito com a forma dele. Ele era um cara, muito... Ele é um cara ainda, tá vivo, né? Ele é um cara muito popular no jeito de falar, sabe se comunicar, de boa assim. E às vezes os caras até tiravam ele pra, esse cara aí veio do rock, não sei o que e tal. Aí ele começava a cuspir, tu quer eruditez? Daí ele começava a falar com os caras na linha do erudito, porque, pô, ele no tempo da Gração Ré, velho, ele estudou bacharelado em composição da URGS. As pessoas não sabem às vezes disso, olha os caras com as bandas assim e digo, não, depois disso ele fez mestrado em canção, a gênese da bossa nova foi mestrado, depois ele foi pro doutorado também lá de canção, né? Sempre, então os caras com acúmulo foda. Eu sempre me interessei por essas pessoas que eram muito populares, no jeito de tudo, né? Até de um jeito vulgar as pessoas olhavam isso, mas ao mesmo tempo detinham bastante conhecimento, mas não usavam isso como uma máscara, né? Agora eu estudo, eu tenho aquela máscara, linguagem rebuscada. Nada contra também, porque tem gente que sabe ser humilde e educada falando de forma rebuscada. Mas tem gente que se transforma demais, né? Não, eles preservavam. Então o IPA teve muito isso, assim. O IPA tá sofrendo um desmonte imenso agora, tá acabando, o curso de música do jeito que tá horrível, assim. Agora foram demitidos, essa professora que eu falei foi demitida esse ano agora. E, enfim, mas o IPA, cara, foi a primeira universidade, eu acho, que teve música fora as federais, né? Aqui, assim. Então eles têm um papel social imenso, cara. Eu sei porque nos outros lugares que eu trabalhei, eu fiz seleção de profissionais para trabalhar. E nas seleções, cara, se tinha 15, tinha uma que tinha 15 uma vez, para 2 vagas. 10 era do IPA. Os outros 5 eram o URGS e o ERGS. Às vezes tinha um da Este, que é de São Leopoldo. Era muita gente, cara. E a formação era uma formação boa para licenciatura. Para ser um bom educador, né? O IPA me fez isso, o IPA me deu um mercado de trabalho, né, cara? Me ajudou, porque eu sempre continuei trabalhando com as escolinhas dele, né? Eu aumentei um período com as escolinhas de creche lá e tal. Cheguei a trabalhar com 8 escolinhas.
muito punk, assim. Trabalhar com gente diferente. Mas a educação entrou na minha vida, assim, dessa forma. Ela foi devagarinho, lá em 2013, aquela experiência, aí depois ali que fiz na faculdade, aí juntou tudo. Já tinha uma experiência de sala de aula também, né? Junta tudo isso no universo acadêmico, aí começa a teorizar as coisas, tu começa a entender que o que tu faz é importante, e a tua autoestima, né? Eu acho que tudo, o melhor resumo é isso, né? Autoestima. A autoestima melhorou muito depois da universidade. A gente já conversou até no bastidor, outras vezes aqui junto, sobre a diferença de quem é artista e pensa nos seus projetos e quem é artista e pensa em política cultural, política para os artistas. Faz política para os artistas e para os outros, para o movimento cultural. Tu é um cara que faz os dois, tu tem a tua carreira, mas ao mesmo tempo tu também pensa em política cultural. Até teve toda a Lei Aldir Blanc, onde tu te envolveu, ajudou outros artistas e para ajudar a cidade. Queria saber quando é que vira a chave, se foi desde o início tu já pensou em fazer os dois, ou é na faculdade que tu pensa, tinha tua carreira na banda e tudo mais, e depois saiu para fazer outros projetos, e foi na faculdade que tu aprendeu a ver música como uma política cultural, foi antes disso? Onde é que vira a chave e tu para de pensar só na tua carreira e começa a pensar também em cultura pros outros, por dizer assim? Uma boa questão. Assim como a educação, ela é paralela na minha vida, junto com a música, a gestão, ela também é paralela na minha vida com isso tudo. Começa com a tua autogestão, né? Tu tem que fazer o teu projeto, tu tem que ir atrás das coisas fazer, e eu sei quanto isso era difícil. Eu sei, por exemplo, que uma vez eu fiquei 3 anos reclamando da vida, pra mim mesmo, assim, os amigos pensavam, mas não vou escrever um projeto lá pro Futrock, Porto Alegre, lá com os amigos e tal, não vou escrever esse negócio aí, cara. Os caras pagam pessoas pra fazer os projetos, então são pessoas que já conhecem os caminhos, mas eles vão sempre conquistar primeiro que a gente. Eu fiquei falando isso uns 3 anos, não vou fazer isso aí, bababá. Aí um dia, obviamente eu nunca ia ter dinheiro pra pagar alguém pra fazer pra mim, que era caro, no começo era muito caro, porque era uma tecnologia nova, né? A galera cobrava assim, tipo, nos começos dos anos 2000 ali, 2004, por ali, a galera cobrava 2 mil pra fazer um projeto. 2 mil era muito dinheiro, cara. Então, não queria nem saber, assim, eu digo, então, não vou fazer isso aí. E aí, cara, chega um ponto que tu para de reclamar, né? Eles quer saber, meu, vou tentar fazer um. Aí eu fiz o meu primeiro. E ele foi habilitado. Eu não ganhei o prêmio final, mas ele foi habilitado. E aí, opa, pera um pouquinho, eu habilitei. Então se eu habilitei, que é a parte mais complexa, eu habilitei ele, então eu fiz com todos os documentos certos, eu fiz o formato certo, eu fiz a escrita certa, tudo está ali. Mérito na balança com outros projetos é que desequilibrou, para que ele não fosse aprovado. E aí entra uma outra coisa que eu acho importante, que é muito da classe da arte, da cultura, que é uma coisa que eu não tenho, ainda bem, que eu não peguei de ninguém, isso também não desenvolvi, que é um ranço e um recalque. Que muita gente tem, Guilherme, que é ruim. Isso é tratado terapeuticamente, né, velho? Que é o seguinte, cara, não, isso tudo tem uma coisa armada, isso tudo não sei o que, sabe, tudo tem um negócio. Eu acho que não tem problema tu entrar nos recalques ou tu entrar nos períodos que nem eu tava reclamando e tal. O problema é tu ficar nisso e nunca sair. Mas eu também não estou aqui julgando, dizendo certo ou errado, mas dizendo que isso não contribui pra carreira do cara. Isso eu posso falar, isso não te ajuda em nada. Quer continuar assim, acho que tá certo, ok. Mas isso me incomodava muito, entendeu? Também assim, eu precisava fazer as coisas. E muitas vezes eu desanimado, cara. E esse meu desânimo, eu tenho isso, hoje eu tenho consciência disso. Às vezes quando eu entro no desânimo, tudo ainda vem das crenças da minha origem, entende? Qualquer situação que me levava a ficar sem trabalho, ou me levava a ficar... A realidade ficava meio dura, eu ficava com medo da miséria, com medo da pobreza, como se eu fosse voltar a ficar pobre a qualquer momento da miséria. Claro que não, né, cara? A rede mudou, tu estudou mais, tu é outra pessoa, não sou gerações do passado. É isso, mas essas coisas, a miséria, cara, ela é um trauma na vida das pessoas. Tu pode resolver isso e pode elaborar isso, mas hoje eu falo abertamente sobre isso, sim, porque eu era muito recalcado com essa questão econômica. Tinha muito recalque com isso. Porque era um negócio violento pra mim, eu me sentia mal em um monte de lugar. Eu não podia ir nos lugares. Eu me sentia mal, cara, até pra entrar no museu. E eu sempre fui, desde muito novinho, quando eu comecei a sair pra Porto Alegre, assim, eu sempre fui felpudinho, assim. Não, eu vou lá, eu vou dar um jeito e vou entrar. Eu tinha vergonha de entrar numa cafeteria, mano. Aquelas coisas assim que tu vem, sabe? É muito louco isso. E é isso pro lado do artista, principalmente, que vinha de uma mentalidade, de uma estética do romantismo. A estética do romantismo, basicamente, ela diz o quê? Que o artista tem que sofrer para ser bom.
isso é uma das maiores filha da putice da história, mano. É uma das maiores filhas da putice da história. Porque parece que tu tem que abraçar o sofrimento, tu romantismo, fica poética a coisa, né? Vamos poetizar a merda, né, cara? Os caras se ralando. E na real, a gente se perdeu, o Guilherme aqui agora, vou ter que falar, porque a gente tá olhando a gata brincar com um saquinho de chá. Me atrapalhou o raciocínio, tinha até que parar pra achar ali, que a minha gata brincando com um saquinho de chá, que eu tava na minha xícara de chá. Mas enfim, cara, daí eu escrevi os próprios projetos, eu habilitei. Daí esse habilitado ali foi em 2004, eu acho. Daí eu comecei a ver que eu podia fazer as coisas. Olha como são, né? Às vezes uma virada tão pequena, simbólica ali, né? E eu já tinha, desde 2013, eu comecei o envolvimento mais politicamente também. Comecei ali a fazer parte, conhecer as pessoas, fazer parte do coletivo que era do Diego Kurtz, que era do PT, na Alvorada. E era um coletivo muito rico de ideias, de fruição e de aceitação, né? Então a gente se sentia muito bem, as pessoas se sentiam muito bem naquele coletivo. Era um coletivo romântico também, né? Um coletivo romântico porque a gente, de verdade, a gente não pagava ninguém pra nada. E tinha umas 30 pessoas que era um carro de chefe mesmo, era gente que pegava junto. E ia lá e fazia as coisas, então era muito sonhador e muito bom para aquele momento também. Cara, com 23, 24 anos é bom tu reunir com pessoas assim. E aí eu comecei a entender, na prática ali junto com a galera, porque eu sempre fui um ING, né? Os gringos chamavam de ING naquela época, que é um indivíduo não governamental. E eu sempre conseguia trabalhar em coletivo, mas eu sempre me defendia sozinho. Porque eu cresci sozinho. Né? Os adultos da minha vida, da minha família, não eram adultos que me inspiravam confiança assim também. Então, desde muito pequeno, eu resolvia as minhas coisas. Então, eu tinha um jeito de me relacionar socialmente, coletivamente, diferente. Que às vezes também as pessoas achavam que era meio blasé, que eu ficava não sei o quê, babá, era complicado. Mas é porque eu confiava em mim e não adiantava, né, velho? Pra fazer minhas coisas e tal. Então esse envolvimento político ele foi me fazendo ver a política pública, a importância da política pública de uma outra forma. Porque ali nos idos de 2002, quando eu comecei a participar, eu comecei o quê? A secretária de Cultura daquela época, era no governo do Stella, era a Claudete Costa. Já é falecida também, a Claudete foi uma pessoa importante para a política cultural na Alvorada. Ela organizou de uma forma diferente as coisas e as pessoas tiveram mais acesso. A gente teve muito mais acesso. A gente tocou num monte de evento. Nem todos os eventos a gente recebeu para tocar como as pessoas falavam na época, a gente já ganhava do jeito. A gente ajudava num monte de coisa porque era aberto, era legal, a gente se ajudava. Tinha fluidez nas coisas. Então eu achei legal aquilo. Claro, a gente tocava, tinha toda a relação social que a gente construiu com a cidade como banda naquele período ali. Fundia com a banda eletroacústica e tudo junto, né? E aí depois com o coletivo do Diego ali e tal, e aquilo foi me levando. Então meu vínculo sempre com a parte política sempre foi na cultura e no desenvolvimento social, e sempre foi pelos projetos em comum. Não exatamente pela ideologia do PT, a ideologia da esquerda que ela construiu, porque eu não fui aquela pessoa que estudou as ideologias depois, me identifico com isso aqui, não, eu me identifico com os projetos bons, me identifico com aquilo que funciona na prática. E se tu me convida para fazer uma coisa na prática que vai dar um resultado, eu vou te ajudar. Independente se tu seja do PQP, do que fosse. Porque o importante, na verdade, é o que dá resultado. E eu sempre fui meio pragmático nisso. E dentro daquilo que eu acreditava e acredito, sempre teve mais dentro do PT e dentro das esquerdas. Fique bem claro isso, assim. Isso é uma prova muito claro para mim, isso. Embora conheci depois, anos mais tarde, aí, com gestores muito bons de cultura e de outros partidos também. Mas que entenderam a política cultural que era algo além de partidos. Que a concepção ela é algo que vai além de uma visão simplesmente, tem que ser daquele partido, tem que... Não, velho, é o pensar. Quem pensa o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento da economia da cultura, o desenvolvimento da política cultural foi as esquerdas. Se a direita hoje em dia começar a pensar e começar a trabalhar nisso também, que bom, mas o fato de eles reclamar e dizer, por que os artistas são sempre de esquerda? Não sei o que, vai ser de esquerda por uma questão óbvia. Vocês não abrem as portas para discutir a cultura, vocês não abrem as portas para investimento, vocês acham que é besteira. Vocês têm ranço com o artista, assim, ranço. E esse ranço, ele é burro, vocês não entendem como isso pode ser desenvolvido de uma forma muito legal. É ranço, é uma coisa idiota, assim, idiota. Assim como tem uma porrada de ranço da esquerda e com a galera da direita sobre outros aspectos.
Sim. Política pra mim sempre foi assim, ó, política é ser humano. E eu aprendi muito desde cedo com a minha família, analisando, né, que onde houver ser humano vai haver merda. Então eu sou um cara que eu nunca tive aquela ilusão. As pessoas falam, eu fui traído pelo PT, eu fui traído pelo fulano. Eu tô aqui falando de questões políticas, mas aqui tudo tá aí entranhado na tua pergunta. Cara, tudo pode acontecer onde tem ser humano. Quem diz que me arrependi porque eu achei que não sei o que é muito ingênuo, desculpa. Ingênuo. Não sei que realidade tu cresceu, irmão. Eu cresci numa realidade de que as pessoas da família abusavam sexualmente das crianças, matavam fulano, sacaneavam, faziam fofoca, que onde a adulta lá gostava de cuidar das pessoas mais velhas que estavam quase morrendo para ficar com cartão, para roubar o dinheirinho da pessoa da poupança, para roubar a aposentadoria. Eu cresci vendo gente fodida, velho. Gente fazendo merda com os outros. E aquelas pessoas que saíram na rua que todo mundo dizia, esse é cidadão de bem. Esse é o cidadãozinho bacana, que vai ali, ó, que faz caridade. Gente filha da puta mesmo. Sabe? Então, e também gente muito boa. Aí que tá a questão, né? Não tem esse gosto de grupo. O fato é que trabalhar com coordenação pedagógica, ele começou a mostrar para mim que eu tinha uma capacidade de organização, de coordenação de trabalho, de liderança. E sempre foi uma liderança muito calcada pelo fazer, né? É o cara que só vai lá e atravessa a ponte, né? Tá, galera, tem que atravessar. Como é que eu vou atravessar? Tá, eu vou lá e vou atravessar. Derruba a porra do tom, vamos atravessar. Tem muita paciência para ficar discutindo como vamos fazer. Vamos lá. E ali, nas coordenações pedagógicas, nos trabalhos ali, fui vendo. O de Canoas mesmo, cara, quando eu cheguei, a galera entrou numas, não tava nem no projeto, não tava previsto. A gente chegou em Canoas e disse, vamos fazer um estúdio público. E conseguimos, conversando com um que o outro, a galera ali se juntou. O Rica, que é meu compadre, que aqui é advogado também, que é um puta do marceneiro hoje em dia também, e é um cara ligado à política cultural, trabalhou no governo do estado, um cara que trabalhou na área da sociologia, na política cultural, trabalhou lá comigo em Canoas também, trabalhamos juntos, ajudou muito nesses processos lá. A gente conseguiu ter o primeiro estúdio popular, público, de toda a região. Tem até outro lá no Baixo Vidas, que era na Casa da Juventude. Foi uma experiência muito legal ver aquilo ser realizado. Quando tu começa a participar de uma política que sai do papel, porque lá era o Pranassi, era as políticas do Tarso, quando o Tarso foi ministro da Justiça. Quando tu começa a botar, que foi o pioneiro no Brasil, no primeiro território de Pastorá, quando tu começa a pegar uma política que foi escrita, teorizada, pensada, algumas dessas políticas eu ajudei a pensar, eu respondi questionários sobre como veio o aprender. Então eu peguei lá no início. E aí depois, de repente, tu vê aquilo sendo executado e tu participa da execução, vê que tem resultado, porque o resultado não é medido por números só, como a política funciona. Que é o que muitos programas acabam de... por que o programa terminou, se era tão bom? Porque a política pública se baseia em números, ela se baseia em quantitativo, ela não se baseia em qualitativo. Então, quando chegava um jovem para mim, que já tinha passado 6 meses do projeto, de repente ele saiu do projeto e dizia assim, professor e professora, eu fui fazer uma seleção de emprego. E na seleção de emprego tinha que separar em grupos, e nos grupos tinha que produzir tal coisa, e depois tinha que um líder pro grupo levantar e se apresentar. E chegou na hora de se apresentar no meu grupo, eu me coloquei, eu fui lá e eu apresentei. Porque eu me lembrei que nas aulas de teatro, nas aulas de música, trabalhavam muito a expressividade da gente, blá. Quando um cara chegava e me contava um relato desse, isso é um dado qualitativo. E esse dado não chega na ponta lá, não chega na ponta, não, ele não chega na raiz da política pública. Porque isso não importa. Esse dado não importa. O que importa é quantas crianças tu atendeu, como, sabe? O que importa é isso. E não era um caso desse. Estou citando um caso, são vários casos. Hoje, se eu olhar no Facebook agora, eu te mostro vários alunos ali que já estão em 2010, imagina, eram de 14 a 24 anos. Com mínimo 24 anos. E os outros também mais velhos ainda. Cara, o que tem daquela gurizada ali, irmão, que fez faculdade, que fez tecnólogo, que casou, que teve família, que não sei o quê, que me procuravam meus outros colegas que trabalhavam junto na época, eles têm um vínculo com a gente ainda muito forte, de falar, eles querem contar como é que melhorou as coisas na vida, assim, pela simples experiência de ter passado 6 meses, 1 ano com a gente. De ter podido entender que... Porque nós éramos referências, nós também viemos de periferia, boa parte nossa. E o que era legal de lá também é que tinha educadores que vieram da PUC, que eram pessoas que moravam no Moinho de Vento, fizeram faculdade na PUC. As políticas públicas daquele período ali, do governo Lula, foram importantes nesse sentido também. Então elas misturaram as classes nesses projetos.
Então eu lidava com colegas que não tinham noção da nossa realidade de periferia. Assim como eu também não tinha noção da realidade dessas pessoas que moram numa região com mais estrutura, com tudo aquilo, e que a gente criava muito preconceito com isso. Hoje eu sei que o preconceito ele existe de todos os lados. E ali a gente misturou. E misturar é bom. Misturar é bom. Porque essas pessoas não têm essas crenças limitantes que a gente tinha com relação à pobreza, as coisas todas. Então é bom se misturar com essas pessoas. E por outro lado, elas também não entendiam, talvez, o porquê que a gente tinha dificuldade de desenvolvimento com tanta limitação. Quando tu vai trabalhar com uma pessoa que é o único sobrevivente de uma família, que todos os 5 irmãos já morreram por causa do tráfico, e o cara tá ali resistentemente estudando, tentando voltar a estudar, porque um dos nossos papéis era fazer o jovem voltar ao colégio, terminar o ensino dele, blá blá blá. O projeto era no contraturno, né? E a gente tinha vários tipos de disciplina, a gente tinha projeto de vida. O cara pensar na vida, pensar no que foi, pensar onde eu tô e onde eu vou. Então isso foi muito rico, cara, muito importante. Tudo isso me fez pensar que eu não estava sozinho. Tudo isso me fez ver que, inclusive, lidar com a burocracia, entender que na ponta a resposta é uma e que na raiz a resposta é outra, que quando tu age, tu é um agente da política pública, tu fica entre essas pessoas da gestão mais em cima e entre as pessoas da ponta, é um lugar cruel, é um lugar foda de trabalho. Um lugar que tu sabe como é na ponta, porque eu trabalhei muito na ponta e ainda trabalho na ponta quando precisa. Tu sabe que é foda lá, tu sabe a dificuldade que é, tu sabe a frustração, tu sabe um monte de coisas que é cansativo. E tu sabe que quem tá aqui em cima também tem dificuldade de enxergar lá, que não é só má vontade. Sabe que o sistema ele é extremamente burocrático. Tu sabe que se tu não conseguir comprovar em números o que tu tá fazendo, tu não vai manter o projeto. Tu não vai manter o programa. Sabe que tu tem que ter relações públicas muito fortes no projeto para que ele funcione. Que é uma coisa que não se pauta no projeto. Ter um profissional de relações públicas. Então, tem muita coisa para se pensar. Mas tudo isso me levou a entender que eu tinha uma veia também para gestão. Que é o lance de tu não pensar no teu próprio umbigo, né? Porque eu sempre gostei de pensar sistemicamente também, né? E eu faço isso, que ataca naquilo, que encontra naquilo, e pai dá um resultado lá. Que é bom, né? E isso vem um pouco da ansiedade de vida, de querer as coisas resolver o mais rápido possível, fazer as coisas funcionar. Então eu adoro projeto que tem começo, meio e fim. A sensação é aquela que te dá de, realizei. Essa é a palavra. Ajudar as pessoas a realizar uma coisa é muito importante pra mim. Porque essa sensação, ela me alimenta, é como uma droga. Tipo, realizou uma coisa, me dá aquela injeção de dopamina, sei lá, de prazer, que legal, realizei uma coisa. Porque eu venho daquela crença limitante de que era difícil realizar as coisas. Então eu vivo num vício de realizar coisas. Sejam pequenas, grandes, não importa, a gente dimensiona. Falou lá, quando eu te perguntei da faculdade de música, tu falou que em 2009, quando tu passou no Enem, tu teve o show apresentando estética urbana. Várias vezes o termo estética está presente nessa gravação desse podcast mais de uma vez. Sim. E também a questão que tu estava explicando, quando tu tomou coragem de te inscrever num edital e viu que era possível. Antes da gente começar a gravar, a gente estava olhando trechos do teu DVD Estética Urbana que tu gravou em 2015, 6 anos depois desse show onde tu estava na praça, e que ele tem apoio do Centro Cultural de Perícia, do Secretaria de Cultura do Governo do Estado. Eu queria saber qual a importância desse projeto para ti, da gravação desse DVD, que daqui a pouco pode ser não sei se tu considera o fechamento de um ciclo que já existia lá no início da faculdade, ou até antes, na realidade, de entrar na faculdade. Qual a importância desse projeto que a gente estava vendo agora há pouco? Cara, exatamente, é um bom fechamento mesmo. Porque é o seguinte, por exemplo, esse é um projeto que eu escrevi todo. Disputei no governo do estado, no FAC, para cultura, e aprovei, que era a gravação do DVD de Estética Urbana. E gravei ele ali em 2015. Esse já era uma amostra de que eu podia fazer as coisas, né? E esse projeto já era com outras músicas, diferente do Estética de 2009, já estava, né, tudo lindo. Esse foi com artes visuais, o Estética de 2009 já misturava dança, tecido aéreo, artistas circenses, né, pessoal do circo, atores, era uma outra vibe. Mas já muito multidisciplinar, eu comecei a gostar de trabalhar com música e multidisciplinaridade, né? Esse projeto foi muito importante mesmo, assim, nesse período, eu adorei, tenho ele todo no YouTube disponível para quem quiser ver. Em 2015 eu estava trabalhando, por exemplo, também na gestão pública em Alvorada. E foi a primeira vez na minha vida que eu aceitei ser um CC. Ao contrário de que muita gente falava, que achava que a gente estava sempre envolvido, só sempre ganhando. É sempre assim, né? O chupim, os mamanda na teta, aquela coisa.
Isso é normal. É fogo, né, mano? A primeira vez que eu aceitei ser técnico, porque eu sou um técnico na área da cultura, trabalhar como CC foi no governo Serginho. Eu trabalhei 2 anos e 4 meses, eu acho, 2 anos e 5 meses, por aí. E nesse período que eu gravei, eu tava trabalhando ali. Eu topei porque eu sabia que eu tinha a possibilidade de ajudar. Era isso. Eu jamais seria assim, ó, me convida pra trabalhar na saúde. Vai, vamos botar um cargo, vamos arrumar um cargo pra trabalhar na... Não adianta, velho. Eu nunca fui carguista. E o bom de tu ter sido sempre pobre e ter vindo de baixo é que tu não te vende. Simplesmente, eu posso precisar de grana. Entende? Mas eu não vou ficar aceitando qualquer coisa só pra poder fazer uma grana e tal. Não, cara, eu não preciso disso porque eu sei viver com pouco. Ok? Hoje eu tenho uma profissão. Hoje eu sou professor do Mesquita ali, por exemplo. Já fui professor de outros colégios particulares também. Com a minha Mesquita. Isso é uma cooperativa de professores, é uma outra experiência também, mas é legal. Mas eu sei como garantir meu dinheiro pra pagar minhas contas. Eu não sou teu dependente. Se tu me quiser do teu lado, tu vai ter que me mostrar que tu tem um projeto. Sabe que eu faço muito um paralelo com o futebol, porque eu adoro futebol, né? E já viu como acontece com os profissionais do futebol? Tipo lá, o Rodrigo Caetano tá saindo do Inter agora, né? Os caras estavam até ventilando ele ir pro Grêmio. Ele tem uma história já, foi jogador, trabalhando no Grêmio, tudo mais. Esses caras, velho, que ficam pra lá e pra cá, que passam de agremiações de lugar a lugar, são porque eles são bons profissionais. Tem emprego sempre, né? Tem emprego, cara. Eles são bons profissionais. Eles podem ter uma identidade de paixão com um determinado clube, mas eles são bons profissionais. E os caras sabem que pra ter eles do lado vão ter que ter o quê? Um projeto. Assim como é tu contratar um jogador bom. Né? O que tu oferece pro jogador bom, além da grana? Não é só grana. Muito jogador bom que eu quero um projeto. Quero saber qual é o teu projeto. O projeto é participar de uma Libertadores. Eu quero poder ganhar. Esse é o projeto. E eu fico pensando, cara, a gente fala tanto do futebol, porque os caras tudo milionário, por que a vida é... Tem muita coisa do futebol que a gente pode emprestar pra nossa vida, pra nossa negociação de trabalho. Por que na hora de me chamarem pra trabalhar? Porque as pessoas me convidam. Todos os governos que passou aqui na Alvorada, em algum momento teve convite. Mínimo uns 2, 3 por mandato. Por que eu não topei? Projeto. Falta de um projeto. Do cara chegar e me dizer, não, cara, só, eu te quero aqui pra isso, porque eu tenho um compromisso com isso, e eu vou assinar um compromisso contigo porque nós vamos fazer isso. Beleza? Então vamos lá. Agora vim só por tipo, não, quero te ter do meu lado, que eu vou ali atrair mais pessoas que vão acreditar em mim pela minha credibilidade na área. Sim, eu tenho uma credibilidade, eu posso falar isso. Eu tenho credibilidade no que eu faço. Vou botar minha credibilidade no lixo? Conquistou ela, né? Deu trabalho. Se foi pensando assim que eu conquistei minha credibilidade, eu não posso mudar esse pensamento. Não me furto, trabalho com qualquer pessoa, com qualquer governo. Mas tem que ter o projeto. Eu tenho que entender o que está acontecendo. E obviamente também não vou trabalhar de pica-fumo, velho. Não vou ficar de peão fazendo as coisas pra te lá e tu ganhando os louros em cima de mim. Não tenho, não tenho vontade de ser candidato a vereador, eu não tenho essa veia de legislativo. Eu sou uma pessoa do executivo, eu gosto de executar. Como eu falei, eu gosto de realizar coisas. Então pra mim é isso, mano. É realizar coisas. Então pra mim, o meu capital político, meu capital social, cultural e político, ele não é usado pra eu poder me eleger. Os caras têm medo dessas coisas, né? É muito comum isso aí, né? Eu lembro quando eu trabalhei no governo Serginho mesmo, cara. Tinha pessoas que falavam, mas ele vai ser vereador, cuida, cola nele, rolava esses papos. Que é uma besteira, né, cara? As pessoas não entenderem, não pensar a partir fora do seu umbigo, né, cara? Tu pensa assim, provavelmente você tá me falando isso, né? Eu tô ali porque... Mas eu não deixo... O que eu quero dizer com isso é assim, ó, eu não deixo de querer o meu capital. Porque esse capital é meu. Eu quero os louros pelo que eu fizer. Como já se viu. Eu dou crédito pra tudo que fazem comigo. Né? Se tu circula uma foto, fizeram tudo, vai botar na legenda quem fez a foto. A cultura ensina a gente muito isso também, é dar crédito. Sim. A quem tem que ter crédito. Enfim, então esse aspecto aí, esse projeto, por exemplo, entre outros projetos também, eu tenho vontade ainda tenho outros projetos guardados, que em algum momento eu vou gravar disco novo. Eu ainda não gravei meu disco de excelência, né? E olha que eu já gravei coletâneas, eu já participo, eu tenho coletâneas em 8 festivais que eu gravei músicas. Eu tenho um disco com a estética urbana, com a eletroacústica, eu tenho um promo, tenho um disco completo, eu tenho o Estética Urbana, que eu gravei o disco em 2009, depois eu tenho mais uns singles ali espalhado, depois eu tenho esse aí, de 2015, depois esse ano eu lancei um curtinha, meio clipe, meio curta, que tá no YouTube também, junto com uma parceria muito boa com o Leandro Alves da LA Produções, ele de Canoas.
produziu comigo muito bem, me convidou para fazer essa produção pro canal dele. Adorei essa produção. E eu ainda tô aí maturando, ainda não fiz o meu disco de excelência, ainda farei ele. Eu ainda tenho uma esperança, tipo que nem o Criolo. Você sabe a história do Criolo, né? O Criolo ia se aposentar e resolveu gravar o último disco, com as melhores músicas da vida dele e alguma coisa nova. E aí foi o disco que estourou. E ele não se aposentou. Essas coisas acontecem, meu irmão. E porque o meu objetivo é ser melhor do que eu mesmo, cada vez que eu gravo, cada vez que eu faço um trabalho novo. E na gestão e na política pública, por exemplo, uma coisa importante falar, quando eu trabalhei no governo Serginho, foi a vez que a gente conseguiu criar as leis do Sistema Municipal de Cultura. Quando a gente conseguiu entender, porque pra mim sempre foi isso, cara. E eu sei que esse é o meu, eu banquei isso. Muita galera da área da cultura ficava, o maninho é o teórico, gosta de ficar lendo e não sei o que, mas a gente que precisa das coisas, aquela coisa, sabe? Eu dizia, velho, é que nem o velho livre dizia, né, cara? Enterrar cano não dá voto pra ninguém, porque ninguém vê o cano, né? Tu enterrou o cano, já era. O que a gente tem que fazer é estrutura. E trabalhar com política pública é saber dizer não. É saber fazer escolhas duras, é chegar e dizer, não, cara, tem que estruturar o sistema. Tem que ter lá o conselho, o plano, tem que fazer um plano de 10 anos que não foi feito ainda. Tem que criar o fundo. O fundo foi criado CNPJ, tudo naquele período, mas durante os 4 anos últimos do governo não foi criado a conta. Não foi criado o estatuto de como usar esse fundo. Tu não sabe se esse fundo vai poder receber dinheiro de uma empresa privada ou não. Tem tantas formas de tu poder tentar atrair a verba, porque, cara, toda política, ela tem algumas dimensões que tu pode avaliar. A Secretaria de Cultura mesmo, tu pode avaliar a dimensão do... tu pode analisar os recursos humanos dessa secretaria, tu pode analisar as finanças da secretaria, tu pode analisar as legislações da área da secretaria, tu pode analisar políticas de ação direta, aquelas coisas que tu faz, que tu vai lá, faz um negócio, vai na comunidade, ação direta e eventos, dá pra tu englobar aí nessa dimensão, porque evento, as pessoas acham que cultura é evento, né? Ele tem uma máxima no meio cultural que diz o seguinte, o evento, a palavra que tu tirar o E fica só o vento, mano. Tu vai lá, tu faz um show na praça e todo mundo, que legal, aí vai embora. Acabou o show. O que aconteceu com aquilo ali? Uma experiência boa para as pessoas? Óbvio. Mas por que tu não botou ali junto uma banca com uma tenda com um luthier para ensinar as pessoas a arrumar um violão? Tragam os seus instrumentos com estragadinho de casa. Traga que eu vou mostrar como cuidar. Aí bota uma outra sobre saúde do músico. Fisioterapia, a parte do fisioterapeuta que pensa a motricidade fina das mãos de quem toca o instrumento. Ou o pessoal lá traz pessoas das outras artes para junto. Bota oficina de não sei do que, de artes plásticas, bababá. Um evento, ele tem que sempre carregar em si um viés pedagógico, um viés de construção pedagógico, e aí tem uma outra dimensão, que é a dimensão da economia da cultura, que é como que isso pode resultar em algum tipo de capital real, concreto, econômico. Então tem tantas coisas para pensar, para tu analisar, e o meio cultural é muito difícil de entender isso também. Muito por causa aquela outra crença, aquela de que tudo é uma merda, todo mundo só rouba, só ajuda os seus, sabe? Eu me lembro que a gente conseguiu criar o grupo gestor do Céu das Artes, fazer acontecer na época, e depois que eu saí, me chamavam na secretaria para conversar ali algumas vezes, e teve pessoa que olhou na minha cara uma vez na Secretaria de Educação ali e me disse que, falou bem assim, só que eu não sabia que tinha sido eu que tinha feito tudo, mas ele na minha cara disse bem assim, porque esses grupos gestores, tudo viciado, tudo aparelhado. Bah, cara, eu fiquei na hora assim, eu fiquei ofendido e eu já cresci, né? Aí eu falo o bagulho. Isso não, você não sabe o que tu tá dizendo, né? Aí eu comecei a apontar um por um na cabeça ali os nomes. Esse aqui, ó, é ligado ao fulano de tal, do PMDB. Esse aqui, ó, ligado ao fulano de tal, do P não sei o que. E aí foi mostrando pra ele aqui, ó. Onde é que tá o aparelhamento aí, velho? Eu não faço isso porque eu não preciso disso, cara. Aí o cara, foi tu que fez, sim, fui eu que fiz. Era um advogado. Aí deu, aí já mudou de, sabe? Mas é que essa máxima popular, ela estraga a coisa, velho. Tudo é mal feito, tudo é não sei o quê. E a galera da cultura, claro, né, mano? Vê aquilo ali sempre acontecendo. Agora mesmo no Aldir Blanc ali. Quantas coisas aconteceram que a gente não precisa mencionar aqui, mas quanta vergonha aconteceu. Muito por esse aspecto, a gente tem, sabe como é que é o nome daquela, lembra da novela aquela e do filme do... Agora eu lembrei lá do... me esqueci da Sucupira, como é que é a... Não vamos Deu branco, teve um problema. Mas enfim, cara, o Bem Amado. Tá. Lembra? Então, cara, é muito isso, cara. Às vezes parece que eu tô mesmo nessa cidade, assim, com essa visão, assim. É muito louco isso, né? E ao mesmo tempo você tem gente tão à frente do seu tempo. Você tem gente, e não é só... olha essa importância. A cultura ela é muito mais do que arte. Começa por aí. Quando tu fala isso, alguns artistas vão se ofender.
ou não vão entender, ou vão achar que tu tá abrindo demais, vão ficar com medo de ser ameaçado. A minha área vai ser ameaçada, já não é beneficiada. O cara começa a abranger demais, a minha vai ser... Não, mano, é o contrário. Quanto mais coisas tu coloca junto, mais tu consegue movimentar. Por exemplo, a economia criativa, que tá muito dentro da indústria, que tá muito ligada também à comunicação, à tecnologia, ela tá diretamente ligada à cultura. Por que a gente não pode trabalhar todo mundo junto? Por que não pode entender que as coisas elas funcionam junto? A Alvorada tem um potencial. Essa galera que tem esse pensamento estão à frente do seu tempo. Estão pensando coisas muito importantes para a cidade. Isso é legal do trânsito político, né? Quando tu frequenta lugar diferente, conversa com pessoas diferentes, eu sempre tive trânsito. Aí eu tenho que conversar com a galera que trabalha na ACIAL, que trabalha ali com as empresas, com o comércio. Tem muita gurizada ali mais nova ali, velho, com a mente eu me esqueci, fugiu a palavra agora, mas bem realmente à frente, cara. Sabe que tem que usar mais, que dá pra fazer melhor, que dá pra ser referência em alguma coisa, que dá pra virar um polo de alguma coisa. A gente podia aqui ser um polo de conhecimento tecnológico na área, tipo, tu podia ter uma Google aqui dentro, que fosse uma coisa assim, sabe? Tem espaço. Tem espaço, cara. O pessoal é criativo. O pobre é criativo, irmão. O pobre é criativo. O brasileiro é criativo pela escassez das coisas. E ao mesmo tempo, pela abundância de outras coisas. Porque a abundância do que tem te permite criar com a escassez. A escassez te dá a sensação de que não tem. E o que tem te obriga a ter que fazer com o que tem. Eu acho que são... A Alvorada sempre vi a Alvorada com uma potência. Sempre uma potência. Embora sempre lidei com a não potência, né? Com as deficiências, com a parte mais triste, assim, do pensamento. E eu acho que tá tudo no pensamento, tá tudo na questão da autoestima. Não, claro, não vou entrar nas questões da má política, da forma de ação, porque isso tá dado. Tu falou da tua vontade do disco em excelência, que ainda vai vir. Pra gente encerrar, que projetos o Maninho Melo tem pro futuro próximo, assim, que as pessoas já podem esperar? Cara, amadurecendo o seguinte, senhor, eu tive algumas oportunidades de viajar para dentro e fora do país várias vezes para me apresentar, tocar, fazer meu trabalho, né? Eu estive na França trabalhando por alguns meses em 2005, montando um espetáculo com crianças da periferia de lá e músicos de lá, e que foi pago tudo pela prefeitura de lá. E bancaram tudo, foi no Ano do Brasil na França, onde eles estavam levando artistas brasileiros. E o meu projeto foi apresentado pela Estela, que já não era minha prefeita, mas ela que tinha os contatos e que me disse, manda um projeto pra mim que eu vou mandar pra lá. Esse foi o grande feito dela, ela me botou na frente do negócio, né? Mas os caras lá aprovaram, lá eles pagaram, que também é uma mística que a cidade tem, né? Lá, tudo foi pago por lá, foi organizado por lá, eu tive essa experiência muito boa de enxergar a minha cidade de lá, que é uma outra coisa que eu divido com o Pablito, né? Essa visão de quem foi pra fora, fez trabalho fora, e ao invés de muita gente que vai pra fora e fica falando mal do Brasil e mal da cidade, a gente viu que a nossa cidade tem potência vindo lá. Eu trabalhei na periferia lá. Periferia, mano. Periferia. Tem periferia em Paris. Acreditem. Tem miscigenação de todos os lugares da Europa que vinham pra lá, não ficam em Paris, tantos, mas ficam nas periferias lá. Como o pessoal vem pra Porto Alegre, que não consegue morar, vem pra Alvorada. Muita semelhança. E aí, irmão, o que aconteceu? Isso tem a ver com a tua pergunta. Porque em 2017, eu fui convidado para participar de um festival internacional na França também. Depois eu fui pra Espanha, fui pra Maiorca também, dar uma passeada nas ruas lá e conversar com os artistas de rua, coisa que eu gosto muito. Eu quase não registro essas coisas, eu gosto mesmo de viver. Eu vou lá e sento, toco com música de rua, bato um papo com ele. E é muito legal, cara. A barreira do idioma ela vai caindo com a música também, né? Então eu me defendo um pouco do espanhol, me defendo um pouco no francês, não tem nada de inglês, vou começar a estudar esse ano eu vou tomar vergonha. Esse está entre os projetos. Tá nos meus projetos, exatamente. Inclusive agora eu tô fazendo parte da plataforma do Eduardo Moreira, que você sabe que tem o Instituto Conhecimento Liberta, que é a única plataforma do mundo naquele formato, é muito legal. Pago aí 47 pila por mês e tu tem acesso a todos os cursos. Inglês, sociologia, história da música, um monte de coisa legal. Eu entrei essa semana e vou uma experiência, eu digo pra galera, procurem que parece um plano bem legal. E se tu pagar 67, tô fazendo merchan, 67 ali é porque é um merchan social. Tu pagar 67, tu paga uma bolsa e meia, um preço e meio, tu banca alguém com bolsa, que não pode pagar 47. Olha que legal. Então, enfim, meus planos passam um pouco por aí. Porque em 2017, como todo mundo sabe, a gente tinha passado pelas enchentes de 2012, 2013, 2015. E as enchentes, elas foram muito prejudiciais na vida de muita gente, inclusive na minha aqui muito. Essa casa que a gente está aqui dentro é o grande projeto da Casa Criativa e tal, que é uma casa que tem a 3 metros do chão, um chalé.
tudo isso. Isso mexeu com a minha vida, porque eu tava com muitos projetos na época muito bons. Eu tinha desenhado, projetado, planejado, e em 2015 essa enchente me fudeu. E eu fiquei apático durante um tempo, eu não consegui reagir durante um tempo, e isso me deixou muito fraco. Eu envelheci. Eu sinto que eu envelheci. Eu sinto que eu envelheci uns 5 anos, cara. Né? E logo depois, quando eu saí disso, a minha irmã teve um câncer e ficamos 3 anos envolvidos nisso. E aí eu envelheci mais um pouco. E aí, quando começou esse ano, a minha irmã fez a cirurgia em janeiro, ficou boa, voltou a trabalhar, já ali, aí veio a pandemia. Então foi uma calamidade atrás da outra, e isso vai meio que dificultando alguns planos, alguns projetos. Né? Mas no meio disso tudo, a resiliência acompanha a gente em tudo isso. Quando eu fui para a França em 2017, aí vem essa questão aí. Eu sabia que era um projeto muito grande, então tinha espetáculos da Rússia, espetáculos da Itália, espetáculos da Espanha, da França, tudo naquele Le Rugissement de la Libellule, rugido da libélula, no meio do espetáculo. E aí eu fui lá, mano, e não tinha grana pra levar gente pra tocar comigo. Disseram, meu, tu tem que pagar a tua passagem. Porque não tava previsto, a gente viu o teu trabalho e gostou muito, mas a gente não conseguiu prever, como não tava dentro do prazo. A gente consegue estadia, comida, tudo aqui. Então eu fiquei lá uns 20, 30 dias, tudo por eles. Mas eu paguei minha passagem. Aí eu rapei minha poupança na época e... literalmente, rapei a poupança. Deu 3.800 ali. No final de 2016, em outubro, eu comprei a passagem. Fui, cheguei lá, e eu pensei, o que eu vou fazer só tocando eu sozinho no palco? É bom, mas tipo, eu preciso de algum elemento pra mostrar. E eu tava indignado com essa coisa do romantismo aí. Coisa de que o artista tem que sofrer. Eu vinha de toda aquela enchente de 2015 e tudo mais, sofrimento. Você tem que sofrer pra sair bom. E aí eu indignei. E eu tinha muitas fotos de quando eu tava aqui colorindo a casa, botando flores, fazendo arte com os pneus, um monte de coisa antes da enchente de 2015, né? O povo aí derrotou tudo. Daí eu juntei, Guilherme, um monte de fotografias que eu tinha de tudo isso. E eu pensei, vou botar numa forma sequencial? Não vou botar numa forma sequencial, né? Pra mostrar tipo como a casa estava antes, como ficou depois. Não, vou deixar um caos mesmo. Vem agora enchente, vem agora a construção, vem não sei o que e tal. Porque a minha vida sempre foi um caos, então eu vou mostrar como ela é. Porque eu quero o seguinte, ó. Eu acho que, de certa forma, eu sempre tiveram uns preconceitos comigo. Por ser um músico de periferia que não tocava samba ou que não fazia rap. Sabe? Os preconceitos, eles se estabelecem de todos os lados, né? E tinha aquela coisa assim, ó. Eu não posso tocar MPB, eu não posso tocar jazz porque não é periferia. Isso tá implícito, viu? Tava muitas vezes implícito, assim, tipo, que legal. Ou tipo, tu tinha que fazer uma música. Quando eu fiz lá a música da moda, em 2007, que era A moda não incomoda, já dizia minha mãe, a moda emudece o bolso pela moda de mudar. Quando fazia uma letra assim, que trabalha a mulher social, aí tá legal. Agora, se eu falasse do quanto tempo faz que esse coração não pousa em paz em boas mãos, e outros lábios com teus lábios dançam. Aí tipo, é bobo. Por quê? Então isso, aí quando eu fui nessa viagem ali, eu pensei, quer saber? Eu quero que essas pessoas que não entendem meu idioma, que vão estar naquela plateia, elas sintam a musicalidade que eu vou estar passando, mas que elas vejam que essas músicas foram criadas nessa realidade das fotos. Que esse é o grande pulo do gato. Essa é a verdade, é a minha verdade. E eu preciso trazer a minha verdade pro palco. E aí tá um pouco da resposta que eu posso te dar. Eu quero trazer mais da minha verdade pro palco. Mas sem ser assim, ó. Sem ser reclamão, sem ser vitimista, sem ser... Que é pra mim, é a grande coisa a se perseguir, né? Tu tem que ser quem tu é. Tu tem que ser autêntico, sem ser vitimista. Mas também tu não pode passar por cima dos teus déficits sociais, porque eles te atrapalham. Eles influenciam no produto que tu faz. Entende? Isso também a faculdade me ajudou. Quando eu estudei lá no Romantismo Tardio, o Mahler, grande compositor e tal, ele era um cara perseguido, era judeu, aquela coisa toda, né? As músicas dele eram músicas densas. Densas, eu senti que eram peças densas. Mas no meio daquelas peças densas, tinha umas melodias muito bonitas, pareciam uns passarinhos que apareciam cantando num dia de chuva. Num dia de temporal, que o céu fica roxo, preto. Parece que os passarinhos cantando. Por quê? Porque tinha beleza, mesmo naquela realidade fodida. Entende? Por que não pode ter beleza? Porque eu tenho que só falar dos malefícios? Porque eu tenho que falar de todas as merdas? Vai se fuder, cara. Eu comecei a ter uns momentos rompantes sozinho, de xingar sozinho, assim, porque eu não quero ser mais educado. Mas às vezes dá vontade de chegar e dizer, meu, vai a merda, mano. Se tu quer vir, velho, é que nem o crioulo fala isso, né? Como é que é? Cientista social, né? Gosta mais de favelado, mais Nutella, né, mano? Que é o lance, tu vem pra cá, tu estuda, tu diz que isso tudo é muito bababá e tal, mas, pô, cara,
Eu sei disso, eu vivo isso. Então eu não quero que as minhas músicas fiquem falando de sofrimento o tempo todo. Minha música é a minha respiração. Eu quero que ela me dê respiro. Eu quero falar de outras coisas, cara. Não me prende. Quando eu quiser falar de alguma questão, eu vou falar. Mas eu não quero esse estereótipo. Essa limitação. É uma limitação. E eu também eu assumia muito isso. Claro, sempre dei muita bola porque os outros pensavam, porque os outros queriam. Faz parte da minha formação, da gente, da maturidade também, né? Hoje eu faço muito menos isso. Então, quando eu falo do disco de excelência, trabalho de excelência, ele tem a ver com toda a maturidade do ser humano por trás da arte. Né? Eu tenho que levar isso para dentro do meu trabalho. E as questões estéticas também. Que estética vai ter esse trabalho? Que harmonia eu quero levar? Eu não quero levar uma melodia melancólica só. Eu quero trabalhar também a melancolia, mas eu quero trabalhar também que isso são ganchos, que isso são retratos de determinados períodos ou momentos. Mas que tu tem um momento lá que é mais alegre, eu quero um trabalho rico. Meus trabalhos eles são um pouco catárticos às vezes também, algumas músicas são catárticas, né, que vem numa catarse e tal. Mas eu tenho muitas músicas que são muito mais catárticas, são muito mais densas que eu nunca mostrei pra ninguém, porque elas só servem pra mim, pro meu processo de autoconhecimento. Porque o que eu quero fazer é dividir com as pessoas uma mensagem bacana. Né, de que dizer que não, ok? Ou bem-humorada, que é o caso da música Panetone de Natal, que agora no Natal sempre a galera me pede aí, e rever e tal. Que é brincar um pouco, que é ter humor nas coisas que a gente está fazendo. Então, acho que esse meu projeto futuro, meus desejos futuros, eles passam por melhorar a economia da minha vida também, que é isso, a gente, né, vem de vários anos, como eu falei, de vários problemas, então eu reneguei trabalhos para poder ficar mais perto da minha irmã e perto da minha família nesses anos aí de doença, isso diminuiu meus ganhos, mas eu posso fazer isso, porque eu sei lidar com falta falar isso, então não, às vezes a família precisa, ou alguns amigos podem precisar de presença, né, de dinheiro, e isso te obriga, não, vou deixar de fazer esse trabalho aqui porque eu preciso estar aqui. E tudo isso faz parte desse amadurecimento. E o que eu quero é que tudo isso apareça nesse trabalho, nesse disco, seja no concerto que eu fizer. Eu quero voltar a viajar pra fora, porque é muito bom. A gente se sente muito feliz viajar pra fora. Os feedbacks das pessoas são muito bons, cara. Eles chegam e dizem, cara, você não tem noção de como vocês são bons brasileiros. De como a música de vocês é rica. Eu te escutei tocando no palco uma senhorinha de 82 anos portuguesa. Desceu da plateia, cabelinho bem branquinho. Ele disse pra mim, eu não sei como é que estas pessoas não ficaram paradas e não estavam a se movimentar. Não sei o que, bababá. E por causa do meu jeito de tocar violão. Cara, é saboroso tu ver isso. Assim. É muito gostoso. A gente tem realmente uma síndrome de Nelson Rodrigues, assim, a coisa da vira-lata, né? A coisa do que é de fora é melhor. A gente não tem noção de como a gente é potente. E essa potência precisa aparecer, a gente precisa tomar conhecimento disso. A brasilidade é um conceito estudado no universo acadêmico também. Né? É importante isso, cara. E eu quero que, e do ponto de vista social, sociocultural, político-cultural, eu quero emprestar, eu quero mostrar isso para meus colegas, para meus pares da cultura, dizer pra eles que eles são foda também. Maninho, gostaria de mais uma vez te agradecer por ter topado participar desse podcast comigo. Espero que tenha sido tão legal pra ti contar essas histórias quanto foi pra mim ouvir elas pela primeira vez. Bah, que bom, velho. Acho que ficou meio longo nosso podcast. Né? Não tem problema. Cara, eu sempre falo que a ideia é ouvir boas histórias, independente do tamanho que elas tenham. Ele não tem tempo mínimo nem tempo máximo. Praticamente, cara, enquanto eu falava contigo, tu me ajudou num outro serviço. Eu preciso fazer um memorial descritivo pra pleitear mestrado. Tá aí, né? Fazer mestrado. Cara, o que a gente gravou aqui agora é um memorial descritivo. Transcrever isso e organizar textualmente é um memorial descritivo ótimo. É importante isso. Obrigado pela oportunidade também. E esses podcasts são importantes hoje em dia, eu acho muito massa. São documentos, né, documentos em áudio. E eu espero que pessoas ouçam e que possam refletir sobre essas questões também, e que possam me dar feedbacks. Eu adoro feedbacks, viu? Podem me falar, podem me chamar em inbox, se tiver vergonha de falar ao vivo. Me falem, porque eu acho bacana isso, é importante. Eu acho que eu também gosto da narrativa, viu? De partilhar ideias, narrativas. Eu já fiquei no teu lugar várias vezes assim, de só ouvir, de conversar. Quando eu falo com pessoas mais velhas, por exemplo, da área das artes, da música, eu sou muito assim de perguntar e ficar ali ouvindo, beber aquilo. A gente termina agora mais um episódio do nosso podcast do Wunder. Espero que vocês sigam acompanhando no Spotify, no YouTube, em todas as plataformas que ele tiver disponível. E a gente volta no próximo fim de semana aí com mais uma entrevista com outro artista aqui da cidade, gente. Até mais. Tchau, tchau.